Você quer aprender boas práticas de programação que vão lhe tornar um grande desenvolvedor de software? Então, fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, uma frase bem famosa para quem começa a implementar o nosso software com qualidade é que os programas eles devem ser escritos para que as pessoas possam ler e somente acidentalmente para as máquinas executarem. Então essa dá a ideia que a gente precisa utilizar boas práticas na hora que a gente for implementar o nosso código. Então o nosso objetivo com a implementação de boa qualidade é que a gente possa ter um código que seja mais fácil de ler e consequentemente mais fácil de manter. Essa leitura mais fácil do programa, então leva que o programador tenha menor probabilidade, né, de perder o controle da complexidade daquilo que ele está desenvolvendo e que ele tenha maior facilidade na hora que ele vai depurar esse código, né, para que ele possa entender aquilo que está acontecendo, e também facilita muito o trabalho em equipe. A gente não deve fazer código que apenas nós entendamos, né? A gente tem que fazer código para que qualquer membro da nossa equipe possa entender. Então a implementação com qualidade parece uma coisa simples, né? Então, mas a gente vê que muitos programadores têm dificuldade, né? Então a gente vê equipes com dificuldade para que possam implementar código com qualidade, né? Então um dos motivos para que isso aconteça é que falta disciplina, falta treinamento da equipe, falta muitas vezes também experiência no trabalho de equipe, né? Então a gente já discutiu que software a gente nunca implementa sozinho, né? Então grandes projetos eles precisam de times, precisam de equipes. Há também problemas aí em relação à pressão do ambiente de trabalho, né, em relação ao cronograma que deve ser entregue os produtos. Falta conhecimento, muitas vezes, dos programadores em relação às linguagens, às boas práticas, definições claras em relação a essas boas práticas de programação que devem ser seguidas no código que vai ser implementado. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir algumas dessas boas práticas que devem estar claras, documentadas em algum lugar, não necessariamente um documento, né? Pode ser um wiki, uma página da web disponível para os programadores, né? Para que esses programadores, esse time produza sempre código de altíssima qualidade. Então vamos lá conhecer um pouco dessas boas práticas. Então a primeira boa prática é que eu preciso ter domínio da sintaxe, da semântica da linguagem que eu estou programando. Então, por exemplo, se eu vou programar um programa C#, eu tenho que ter um bom conhecimento desse programa em C#. Ou se eu vou programar em C ou em Python, eu preciso ter bom conhecimento da sintaxe, da semântica dessa linguagem. Então, caso eu tenha pouco conhecimento, então pode ocorrer de eu achar que instruções estão com problema, onde na verdade são características específicas da linguagem que eu estou implementando. Outra regra prática aí, né? Hoje menos comum, né? Mas a gente tem que evitar a dependência do compilador. Então, se eu estou programando uma linguagem que é depender do compilador que está sendo executado, ele pode ter resultados distintos. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu código para que esse código não fique dependendo do compilador que vai ser executado. Então, se eu estou trabalhando em time, imagino que cada membro do time esteja com um compilador distinto e a depender do compilador que seja executado, então os resultados possam ser diferentes. Então, esse é o tipo de dependência que a gente precisa evitar. Outra boa prática é o estilo de codificação, né, que deve ser seguido e definido pela empresa onde você trabalha. Então, esse estilo de codificação ele deve ser seguido rigorosamente. Então, não é porque você não gosta do estilo de código que você está trabalhando dentro da sua empresa que você vai querer mudar e você vai querer alterar e você vai querer programar diferente dos membros da sua equipe. Então, esse estilo ele precisa ser configurado, precisa estar claro para os programadores, e as ferramentas elas ajudam muito para validar e organizar esse código de acordo com o estilo de codificação. Então, normalmente, aqui tem um exemplo de uma tela do Visual Studio, né? Então, normalmente, no menu de edição, o Eclipse também tem, né? Então, você tem comandos que, após a programação de uma classe, por exemplo, você pode formatar completamente o documento. No caso do Visual Studio, você pode chamar esse comando de formatação do documento usando Ctrl+K, Ctrl+D. Então, por exemplo, se você colocou a abertura de chaves no lugar errado, então automaticamente o ambiente vai estar configurado e vai formatar todo o seu código seguindo as regras do estilo de codificação que está configurado. Esse estilo de codificação ele pode ser alterado, né, mas é uma das coisas que a gente não recomenda que faça. Então, o Visual Studio ele já utiliza o estilo de codificação padrão Microsoft. Então, é importante que você continue seguindo esse padrão Microsoft nos programas que você vai desenvolver, porque provavelmente outras empresas também vão estar seguindo esse padrão. O mesmo vale para Java, Python, qualquer linguagem onde vocês
forem desenvolver. Então, siga o estilo de codificação que é definido pela linguagem. Então, normalmente nos sites das linguagens, né? Então, por exemplo, no site da Microsoft é disponível todo esse padrão de codificação, mas a gente não vou entrar em detalhes aqui no vídeo, né? Visto que você pode seguir esse padrão simplesmente usando comandos de formatação automática do código. Esse comando de formatação automática deve ser uma boa prática e assim, toda vez que um programador termina de implementar o código, ele deve ser acionado para que o código esteja todo dentro da formatação padronizada da empresa. A padronização de identificadores é outra boa prática, né? Então não existe uma norma universalmente aceita, né? Qual é a melhor forma de eu criar o meu identificador, criar o meu atributo, criar a minha classe, né? Mas normalmente as empresas elas vão criar e deixar bem claro diretivas internas para a padronização desses identificadores. O objetivo dessa padronização é levar a autodocumentação do código, né? Então aqui tem um exemplo. Então, por exemplo, se eu vou criar uma variável para manipular um arquivo, então eu coloco o prefixo arg. Veja que isso aqui não é regra, né? Então é apenas um exemplo de padronizações que podem ser definidas pela empresa. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com estruturas de repetição, é comum estar utilizando ali for i, for j, e quando eu estou trabalhando com quantidades, é comum eu utilizar n, m, p, né? Então, são exemplos clássicos aí de padronização de identificadores que devem ser seguidas aí pelo código, são definidas pela empresa e devem ser seguidas rigorosamente pelos programadores. Uma coisa que ajuda muito a gente a começar a aprender o estilo de codificação da linguagem que a gente está utilizando é estar utilizando os chamados code templates, né? Então, onde você começa a digitar o código e a partir daí, de um pequeno trecho de código, ele lhe dá uma sugestão de como implementar todo esse código, né? Então, aqui tem um exemplo de um while. Então, a parte desse while, se eu der tab, no caso do Visual Studio, então ele já implementa toda a estrutura de um while, né? Então esses code templates eles podem ser configurados, né? Mas normalmente as IDEs elas já possuem vários code templates definidos, né? Onde vocês podem visualizar qual é o padrão de codificação que está sendo utilizado na linguagem. A penúltima boa prática é em relação à documentação de código, né? Então tem gente que acha que ao criar um bom código não é necessário documentar, né? Então tem alguns comentários que são padrões, né? Para que você possa explicar o funcionamento da classe, explicar o funcionamento do método. Então esses comentários eles são utilizados, por exemplo, na hora que um desenvolvedor chama um método de outra classe, então o comentário, as informações de entrada e saída desse método, elas vão aparecer para o programador que estão chamando. Então são comentários essenciais que devem aparecer na classe, no código que está sendo implementado. Agora a gente tem que evitar alguns comentários, né, que estão dizendo o que o código faz, né? Então quando a gente comenta o porquê daquele código, aí a gente não tem problema, né? Mas quando a gente comenta o que o código faz, então são comentários necessários. A gente vai ver nos próximos vídeos aí, são considerados smells, né? Então coisas que podem indicar algum problema no código, né? Então o próprio código ele é mais claro às vezes do que o comentário que é colocado. Então esse tipo de comentário incrementa contador, e aqui eu vejo embaixo a implementação desse incremento de contador, ele é totalmente desnecessário e a gente deve evitar esse tipo de comentário no código. Os comentários também eles podem se ver como artifícios para indicar pontos do código que precisam melhorias, né? Então aqui eu tenho um exemplo no Visual Studio utilizando um comentário que inicia com to do, né? Então é alguma coisa a fazer. Então eu deixo isso como comentário e dentro da IDE ela abre uma janela aqui de lista de tarefas onde aparecem todos os comentários que iniciam com to do. Então é um artifício bem interessante para quem está programando, né? Então nem sempre, às vezes a gente consegue concluir a tarefa exatamente do jeito que a gente gostaria, né? Então o uso desse tipo de comentário to do, né? Existem variações a depender da linguagem que está sendo utilizado, mas é um artifício que ajuda aí a indicar quais são os pontos do código que vão precisar de melhorias futuras. E finalmente, uma outra excelente prática é o reaproveitamento de código. Reaproveitamento de código de acordo com a licença do código, né? Então cada código que está disponibilizado na web ele tem uma forma de licenciamento, então alguns códigos você pode usar completamente, outros vocês podem alterar, e outros vocês não podem utilizar sem pagar uma licença, né? Então esse reaproveitamento de código permite que os desenvolvedores se concentrem em tarefas que sua aplicação deve prover,
e podem ser comerciais ou gratuitos. Então, por exemplo, se você precisa de um código de validação do CPF, talvez não valha a pena você ir buscar quais são as regras que envolvem a validação do CPF, sabendo que já existem códigos prontos e testados na web que você pode utilizar. Mas o reaproveitamento do código ele não deve ser feito de qualquer forma, né? Deve ser observado a documentação do código, né? Então, se ela o código foi bem documentado, se avaliar o histórico de revisão, né? Então, um código normalmente mais antigo e que está sendo mais utilizado, normalmente é um código que é bem testado, e olhar também o código-fonte, né? Verificando se esse código está bem organizado, né? Então, se eu tenho um código que não está seguindo boas práticas de qualidade, então falta documentação, você não consegue entender, atributos mal nomeados, código muito longo, né, muito complexo, condições muito complexas, então talvez possa ser indícios aí de que o código não está bem elaborado. Se ele não tem testes, né, então também são indícios que o código ele não está bom e talvez não valha a pena fazer esse reaproveitamento do código. Então essas dicas para codificação com qualidade, né? Então a gente não pode deixar de lado as práticas de testes, as práticas de revisão. Em especial destaco aí nesse processo de codificação a etapa de revisão de código, né? Que deve ser parte do processo de desenvolvimento, deve estar integrado ao processo de desenvolvimento dos times e é essencial para garantir que o código que está sendo desenvolvido realmente continua seguindo essas boas práticas de qualidade e que essas boas práticas estão sendo difundidas pela equipe. Então, se você tem alguma outra dica sobre codificação qualidade, coloca aí nos comentários do vídeo. Não deixe de curtir o vídeo se você está gostando da série sobre implementação de software. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.